Olá, tudo bem? Vamos continuar os nossos estudos, a nossa leitura semanal da Palavra de Deus, tirar lições preciosas para a nossa vida, e eu espero que você esteja sendo edificado com o que nós temos lido, ouvido e falado, tá bom? Vamos fazer a leitura essa semana no Evangelho segundo Mateus. Deixa eu ligar aqui que estava desligado. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. E ali nós vamos ler os versículos 12, 13 e 14. Pode ser? Vamos lá? Diz assim a minha versão. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, e porque é a porta estreita e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Né? Palavra aí do Senhor. Primeira coisa que eu quero destacar aqui para você é o portanto, do versículo 12. Esse portanto, eu não me lembro, é um advérbio de explicação, é isso? Conclusão? Ele está ligado de qualquer maneira no versículo 11. Versículo 11 diz assim: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Essa regra aí, chamada a regra dourada, né, ou a regra de ouro, como algumas pessoas já ouviram, ela não é novidade na mentalidade oriental. Existia isso já assentado no coração das pessoas. Só que eles faziam o seguinte, eles diziam: o que você não quer para si, não faça para os outros. Era uma postura de passividade, né? Você não fazia para que os outros não fizessem. Não procure confusão para que os outros não procurem confusão com você. Essa é uma mentalidade, de certa maneira, correta, mas é uma mentalidade passiva. A grande sacada de Jesus aqui é que ele trouxe isso para uma situação positiva, atuante. Veja como diz aí o texto: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. Ou seja, aquilo que você faz é o que você gostaria que fizessem com você. Você toma a dianteira, você não fica passivamente evitando alguma coisa, você é lançado a fazer coisas boas para que outros façam coisas boas com você também. E o exemplo que Jesus nos dá é o próprio Pai Celestial. Ele gosta de dar boas coisas aos seus filhos. E se nós somos filhos de Deus, nós, seguindo esse DNA divino, nós também queremos fazer e dar boas coisas aos outros. Você entende isso? O conceito aqui é que o cristão é alguém que age em benefício dos outros. E aí você se lembra do apóstolo Paulo, que nos diz que o fruto do Espírito é a gentileza, é a bondade, é a benignidade. É exatamente isso. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós demonstramos isso em atitudes de benevolência em favor dos outros. Aquilo que você quer que os outros façam a você, você deve tomar a iniciativa. Isso pode ser levado a pensar, por exemplo, no seu relacionamento dentro de casa. Não existe melhor balão de ensaio do que o lar da gente, né? Ou o nosso relacionamento de trabalho, onde você passar muito tempo, onde você tiver algum tempo em que possa ser julgado o seu caráter, é o melhor lugar para você ensaiar o seu comportamento cristão. Por exemplo, em casa, você faz coisas boas para os outros? Ou você simplesmente espera que eles lhe tratem bem, que eles lhe façam o bem, que você receba os benefícios, mas você não está nem aí a forma como você trata? Filhos são muito capazes disso, né? Eles, às vezes, tratam os pais com rispidez, dando coice,
coice mesmo, né? E depois querem ser bem tratados. E quando o pai reclama, diz que não deve ser tratado assim, aí muitos deles ainda vêm com mais grosseria, com mais violência. Atenção, filhos, aquilo que vocês querem receber, sejam vocês os primeiros a dar. Quando vocês quiserem compreensão, sejam compreensivos. Quando vocês querem misericórdia, sejam misericordiosos. Quando vocês não querem ser julgados, não julguem. Maridos, esposas, idem. Façam disso uma rotina. Pensem, aquilo que eu quero que alguém me faça, eu devo fazer a ele. Se você quer que as pessoas te tratem com gentileza, seja gentil. Você quer que as pessoas sorriam mais para você, você só vê cara fechada, abra um sorriso. Eu me lembro sempre daquele comercial do Bradesco, nunca esqueci disso, uma mocinha viajando e ela fala para a mãe dela ou para o pai e diz assim, e se eles não gostarem de mim? E a resposta do pai é maravilhosa, é o pai ou a mãe, não me lembro. O detalhe se perdeu com o tempo, mas a ideia permaneceu. A resposta é, não existem portas fechadas para um sorriso aberto. Isso deveria estar na Bíblia. Mas está, é exatamente aqui o que Jesus está falando, né? Tudo o que vós quereis que vos façam, fazei-o vós aos outros. Aquilo que você quer que seja feito a você, tome a iniciativa, tome a atitude e faça. Ah, pastor, mas eu faço e ninguém me retribui. Bom, você pelo menos está fazendo a sua parte. Deixa aí, se você estiver fazendo para o Senhor, a sua atitude já basta. Já vai ser o suficiente, você vai estar satisfeito, plenamente satisfeito pelo simples fato de obedecê-lo. Tá certo? Então a primeira coisa que eu quero que você pense como discípulo é que o Senhor nos ordenou a sermos pessoas que agem em favor dos outros, para que os outros respondam também com bondade em relação a nós. Aquilo que você quer que os outros façam a você, seja você o primeiro a fazer por eles. Tá bom? Quer paz? Seja uma pessoa de paz. Quer gratidão? Seja uma pessoa agradecida. O que você pensar que você quer que os outros te façam, diga, esse é o meu alvo, é isso que eu vou fazer. Vou fazer a eles. Vou fazer a eles por Cristo, né? Não por mim, mas é por Cristo. É para que o meu Senhor seja exaltado por meio da minha conduta. Tá bom? Vamos pensar nisso daí. Os dois próximos versículos são bastante interessantes. Estão dentro do mesmo contexto, né? Jesus dá uma ordem, num sentido figurado. Ele diz, entrai pela porta estreita. Ponto. Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O essencial aqui está nessa primeira frase aí, entrai pela porta estreita. Queridos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Jesus é a porta estreita, né? Ele disse que quem não passar por ele não vai entrar no reino dos céus. A ovelha que passa por ele, que é a porta, encontrará pastos verdejantes. O Senhor é a nossa porta estreita. A porta larga é a porta que nós abrimos em várias frentes para se chegar ao céu. Né? São as nossas boas obras, é a nossa religião, são as nossas aparentes ações de boas obras, seja lá o que for. A única porta pela qual nós devemos passar para encontrar a salvação é Jesus Cristo. Entrai pela porta estreita. Agora deixa eu destacar aqui algumas coisas, algumas aplicações na nossa vida. Existe um caminho largo, existe um caminho estreito. Ou seja, os dois caminhos têm chegada diferente. O destino deles é diferente. A porta larga conduz à perdição. A
porta estreita leva à vida. Então, entenda uma coisa muito importante. Quero dizer para vocês, quem está roncando é a Naná. Se você ouvir um ronco, não fui eu, foi a Naná que está aqui do lado roncando, né? É isso que dá a gente gravar em casa, né? É o que acontece. Mas perceba uma coisa. Existe um caminho largo que conduz à perdição, existe uma porta estreita e um caminho apertado que leva à vida. É muito importante isso. Por quê? Porque as suas escolhas são relevantes. Você não pode dar uma de Zeca Pagodinho e dizer, deixa a vida me levar. Não, absolutamente. Porque alguém disse, né? Pode ser que a vida te leve a um lugar que você não queria ir. Pode acontecer. Mas quando o Senhor diz, entrai pela porta estreita, Ele está indicando o caminho que nós devemos seguir. E esse caminho que nós devemos seguir, essa escolha, nos levará a um resultado. Seja a perdição, seja a vida. Novamente, eu afirmo, o único caminho pelo qual nós podemos passar para chegar à vida é por meio de Jesus Cristo, é por meio da fé em Jesus Cristo. Fora disso, o caminho é espaçoso. Qualquer caminho que não seja o caminho estreito e apertado, é caminho espaçoso que leva à perdição. Talvez uma coisa possa se dizer desses dois caminhos. Um é mais fácil de andar do que o outro. Não é? O caminho espaçoso, ele diz assim, é espaçoso o caminho e muitos são os que entram por ele. Esse caminho espaçoso é um caminho que você vai caminhar sem qualquer dificuldade. Por outro lado, o caminho estreito, o caminho apertado, o caminho difícil, que é Jesus Cristo, a fé nele, a obediência de um discípulo ao Senhor, porque a fé em Jesus necessariamente anda de mão dadas com a obediência, né? Não existe fé separada de uma conduta ética condizente com esta fé. Lembre-se de Tiago. Tiago nos diz que a fé sem as obras é morta. Você dizer, Senhor, Senhor, não vai garantir que você vai para os céus. São os frutos que determinam se a nossa fé é viva ou morta. E aqui tem muita gente que anda no caminho estreito e o caminho apertado, que está exatamente com dificuldade produzindo essas obras dignas de arrependimento. Ao contrário daqueles que estão no caminho espaçoso, em que tudo é fácil, tudo vai bem, sem problema, não preciso me arrepender, todo mundo faz, todo mundo está fazendo, eu também posso fazer, Deus é pai, Deus não é padrasto, e vamos lá, a vida leva eu, e aí de repente se descobre, no final dessa jornada, às portas da perdição. Jesus nos alerta, não só nos alerta, como nos ordena, entrai pela porta estreita. E aí eu quero chamar a sua atenção, você jovem, você velho, você casal, que você sonde o seu coração. O seu caminho é um caminho árduo, difícil. Eu conversava com uma pessoa que me falava, pastor, quanto mais eu busco a Deus, mais difíceis as coisas ficam. A tentação é muito forte. Eu sou tentado a trair minha mulher. Quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu busco e medito no Senhor, parece que as coisas se tornam mais difíceis. E é verdade. Esse é o caminho estreito. Esse é o caminho da obediência ao Senhor. Se você estivesse vivendo no caminho largo, em que há espaço para qualquer coisa, você certamente não estaria se sentindo assim. Então, cuidado na sua vida espiritual. Se a sua prática, se a sua vida como discípulo de Jesus é uma vida muito fácil, faz tudo, sem problema, né? A graça de Deus é maravilhosa, você não se impõe qualquer limite, você não aperta a sua coleira, os seus olhos andam livres, passeando, os seus pensamentos correm soltos para o mal, né? Nunca pensa em subir para o Geração Betânia e ouvir grito de criança. Só pensa e enche a cabeça de porcaria, né? Vai te converter, filisteu.
E olhe bem, preste atenção, esse caminho espaçoso, muita gente passa por ele. Muita gente. Por quê? Porque é um caminho sem limitações. É um caminho do tudo pode. É o caminho do vamos lá, vai dar certo no final. Muito cuidado. A porta estreita é Jesus. E Jesus nos alerta que, como seus discípulos, nós o chamamos de Senhor e devemos fazer aquilo que ele nos manda. Nós vamos ser perfeitos? Aqui na terra não. Mas a nossa vida, o nosso desejo, o nosso coração está em obedecê-lo. Muito cuidado se você encontra um coração disposto a agradar-se a si mesmo, de não estar pronto a rejeitar os prazeres, o caminho largo para ter Jesus. Muito cuidado. Há muita gente que se engana com a ideia da fé somente, né? E pensa que a fé somente é algo intelectual. Sabe que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, né? Sabe de todos os fatos históricos a respeito de Jesus, mas Jesus não é o dono da vida dele, né? Não é o dono. E dono é um negócio interessante. Dono é dono. Ele diz, ele gasta, ele faz o que ele quer com o que é dele. Se você é dele, ele tem direito sobre você. Tá? Ele não precisa estar justificando o que ele quer para você, não. Aquele soldado, aquele centurião, quando o seu servo estava doente, ele pediu ajuda para Jesus, e veja isso como é interessante. Ele pediu ajuda para Jesus, e quando Jesus chegou na casa dele, ele mandou alguém lá fora e disse: Senhor, eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu digo a um soldado meu, vai, e ele vai. Eu digo a ele, vem, e ele vem. E eu sei também que se o Senhor disser uma palavra, o meu servo vai ser curado. Aquele homem tinha compreensão da autoridade que o Senhor tinha sobre a enfermidade. E muitos de nós não temos noção de que o Senhor tem poder e autoridade sobre todas as áreas da nossa vida. O Senhor pode exigir de nós qualquer coisa, porque Ele é o nosso dono. Então pense nisso. Pense aí, será que você está caminhando pelo caminho apertado da obediência? Será se você já passou pela porta estreita? A porta é estreita, irmãos, a porta continua estreita, mas não é estreita no sentido de que a gente produz a nossa própria justiça. Ela é estreita porque ela é Jesus, é o único meio de acesso ao Pai. Mas esse caminho pelo qual nós caminhamos depois que entramos na via estreita é um caminho de limitações, é um caminho de pouco espaço, é um caminho de sujeições. Se você está vivendo uma vida, ainda que pense que está num caminho apertado, mas você está levando uma vida de caminho largo, cuidado. O fim desse caminho é a destruição. Jesus nos alerta em Mateus 7,21 que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E eu não queria de maneira nenhuma que você se iludisse. Eu não queria que você fosse enganado pela sua própria carne, né? E eu gosto sempre de pensar assim, meu Deus, eu espero que essas pessoas estejam ouvindo, porque eu tenho alertado para que se arrependam e busquem o Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, é o que diz o profeta. Então, pense nisso. Pense primeiro que fazer o bem aos outros, você deve fazer porque o Pai fez isso conosco, né? E você deve fazer atitude positiva. Você deve fazer aos outros aquilo que você quer que eles façam para você. Começa em você. A atitude começa em você. Não é uma atitude de passividade, é uma atitude de positividade. Você faz aquilo que você quer que os outros lhe façam. Mas se não fizerem, tudo bem, você fez em obediência a Jesus. E a segunda coisa é exatamente andar por esse caminho estreito e apertado que conduz à vida. Olha, a porta
continua estreita, né? Então Deus te abençoe, uma boa semana, e eu queria que você guardasse aí um tempinho para conversar com os outros a respeito disso. Um grande abraço, fui, tchau!